que ele acessa lá. Obrigado a Beleza. você, Fernando. Tá joia. Tá joia. Bom, gente, vamos dar início aí com a nossa apresentação. Obrigado aos presentes até o momento. Tá? O foco realmente é bem técnico desta apresentação. Me chamo, para quem não conhece, sou o Jean-Marc Bordas, sou representante Vitec aqui na região sul, tá? Através da empresa Nanotrata, parceira aí da Vitec no Rio Grande do Sul. Tá? E a gente vem trabalhando já em conjunto, vai fazer 2 anos agora, né, Luiz? Agora no mês de... Está fazendo agora, justamente agora, junho e julho. Né? Exato. Exatamente. Né? E com o intuito de difundir e mostrar todas as soluções e tecnologias disponíveis nesse mundo fascinante da manutenção, né, que a Vitec proporciona, seja através de soluções, venda de equipamentos, treinamentos, locações, tudo que há de possibilidades frente às tecnologias disponíveis aí para esta área. Tá? Então, neste webinar agora, que vai ser apresentado pelo engenheiro Isaac Lacerda, da Vitec, nós vamos focar na apresentação de uma tecnologia de monitoramento de óleo online, da empresa Atento, uma empresa espanhola, o Luiz vai falar um pouquinho, né? E todas as possibilidades aí que nós temos com esse recurso. Este webinar, na verdade, ele se originou em função de uma demanda de vários clientes que queriam ver a demonstração desse equipamento funcionando. Mas, em função desses últimos 2 anos, uma série de coisas todo mundo sabe, não precisamos repetir aí, na questão da pandemia, foi bastante difícil para viabilizar tanto as vindas, porque nós tínhamos primeiro tentar ter um equipamento disponível para estar trazendo, né? Mas, felizmente, foi conseguido esse equipamento, e a melhor maneira para tentar viabilizar isso daí foi através desse webinar. Então, é bem prático, é bem objetivo, e todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito aqui, vamos deixar mais para o final, tomem nota, registrem. Se eventualmente uma interrupção, o Isaac ele vai conduzindo, ele vai vendo como é que fica melhor para responder. Gente, Luiz, passa a palavra para ti aí. Ok, obrigado. Obrigado aí. Valeu, Jean. Pois é, gente, alguns de vocês já conhecem a Vitec, né? A Vitec, ela trabalha desde 88, né? 89, desculpa, com relação às técnicas preditivas, né? E nós temos trazendo aí sempre a vanguarda na parte de manutenção preditiva, né? A gente está sendo vanguarda aí, porque a gente já trouxe há 5, 6 anos atrás a RDI, que era aquele equipamento que, na realidade, você mede o deslocamento através de imagens, né? E há 3 anos atrás, se eu não me engano, a gente trouxe também para o Brasil essa tecnologia que é maravilhosa lá da Espanha, né? Com a empresa Atento, né? É uma empresa super qualificada, uma empresa que tem aí em seu banco de dados aí uma quantidade enorme de análises de óleo para poder criar algoritmos que o Isaac vai explicar direitinho para vocês aí, né? E a Atento, então, criou esse analisador de óleo, vamos chamar analisador de óleo, não um sensor, né? Um analisador de óleo, né? Que você vê a vida do óleo, você vê partícula, classifica, conta e daí para frente, né? E aí a gente já está há 3 anos com Atento, e assim, a tecnologia, ela está crescendo, né? Está tomando um corpo tal dentro do Brasil, que neste momento, nesses 3 anos, a gente já está com uma base aí, mais ou menos, de 250 sensores em clientes distintos, né? Que é uma das coisas também que o Jean pediu, porque por que não fazer um webinar ou uma apresentação focada para as empresas? Porque a Atento, ela atende qualquer nicho de mercado, né? Então, assim, todos os nichos de mercado, desde de uma empresa sucroalcooleira, uma refinaria de petróleo, né? Em turbomáquinas, aqueles geradores eólicos em fazendas de eólicos, né? Empresas, né? Eu não sei se a Tramontina pode ser considerada uma siderurgia, eu não sei como é que poderia, sabe, o Giovanni, mas pode ser, né, chamada de uma siderurgia, uma forja, né, alguma coisa em torno disso. Temos forja, mas mais é processamento do material mesmo, né? Processamento, ok. Processamento de materiais. Então, assim, depende muito do tipo de equipamento que você vai fazer. Como a Atento, a missão dela é fazer o acompanhamento de fluidos, né?
você pode pegar qualquer tipo de fluido para poder passar dentro do instrumento. Então, fica a critério dos senhores, entendeu? Verificar qual que seria a melhor estratégia para aplicação dentro da empresa, seja óleo hidráulico, seja óleo lubrificante, seja com pressão própria já do equipamento ou sem pressão, a gente tem essas duas soluções que o Isaac vai mostrar bem para a gente aí, tá bom? Então, assim, bom proveito, eu vou ficar por aqui. Bom proveito aí da aula prática do Isaac, né, Isaac? Vai ser uma aula praticamente aí, né? E que vocês tiverem de dúvidas aí, o Isaac depois esclarece aí, tá bom? Tá com você, Isaac. Beleza, pessoal. Muito obrigado, Luiz. Vamos começar, então, o nosso bate-papo de hoje à tarde. Como o Luiz comentou, né? A intenção aqui é ser bastante prático, né? A gente ser bem objetivo, mostrar como que o sistema funciona. A gente montou um pequeno sistema aqui demonstrativo, né? Tem uma série de limitações para a gente estar em cima de uma mesa aqui para poder fazer esses testes, mas ele acaba sendo bem representativo para mostrar como que a tecnologia funciona. Então, acho que vai ser bem interessante esse nosso bate-papo de hoje por mostrar realmente o equipamento em funcionamento, né? Uma coisa é a gente chegar a mostrar alguns slides com resultados aqui, com o que você pode conseguir. Outra coisa é a gente ver ao vivo aqui o que está acontecendo com o nosso óleo, com o nosso sistema, ok? Só para comentar um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica aqui de hoje com vocês, eu vou começar com uma pequena apresentação. Falei de slide, né? Mas vamos começar com alguns slides só para que vocês, assim, para ter um nivelamento, né? Às vezes tem pessoas aqui que conhecem mais a tecnologia, tem outras pessoas que vão conhecer hoje pela primeira vez, né? Então, antes da gente colocar a mão na massa aqui, eu mostrar o meu sistema aqui para vocês, como é que está montado, quais são os componentes, como é que ele está funcionando, eu vou postar alguns slides sobre a tecnologia em si. Vai ser coisa rápida aí, imagino com uns 20 minutinhos aí a gente termina essa primeira etapa e aí a gente vai para a parte prática. Na parte prática eu vou mostrar os componentes, vou mostrar como cada componente funciona, como que a gente montou nossa bancada aqui. Vou mostrar um pouquinho do software da Atento, que acompanha o próprio equipamento. E depois vamos fazer uma manobra aqui um pouco arriscada, mas vamos fazer uma troca de óleo aqui do sistema, só para vocês verem dois óleos diferentes passando no equipamento e a resposta do equipamento a esses dois óleos diferentes. Na verdade, é o mesmo tipo de óleo, porém com níveis de desgaste diferentes e contaminação um pouco diferente. Ok? Então, meu nome é Isaac Lacerda, como foi apresentado aí pelo Luiz, sou engenheiro aqui na Vitec, estou à frente dessa tecnologia aqui na Vitec, na parte técnica, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Só para a gente organizar esse formato nosso dessa reunião aqui, só para a gente ficar mais organizado, então, eu vou abrir as perguntas aqui em alguns blocos, né? Depois que eu terminar os slides, eu abro as perguntas, depois faço uma apresentação do sistema e abro as perguntas novamente, só para a gente se organizar. Se vocês quiserem, vocês já podem colocar suas perguntas diretamente no chat, que aí fica mais fácil. Assim que a gente fizer uma pausa, a gente já vai dar uma olhada no chat, as perguntas diretamente, ok? Então, se sair alguma pergunta, para vocês não esquecerem aí no meio do caminho, né? Se tiver alguma pergunta no meio da apresentação, no meio de alguma demonstração, já coloca no chat aqui, que assim que a gente parar para poder fazer essa sessão de dúvidas, a gente vai ler e responder a pergunta de vocês, ok? Então, pessoal, vamos começar um pouquinho falando sobre a tecnologia OilWare. O OilWare o modelo, né, do equipamento. Como o Luiz Fernando comentou, a Atento é uma empresa espanhola que desenvolve sistemas online para medição de óleo. É uma história até interessante. A Atento, ela é um spin-off, né, da empresa da Tecniker, que é um grande laboratório de óleo da Europa, e que viu a necessidade de transitar do mundo offline, das medições offline de laboratório para o mundo online, na indústria 4.0. Então, esse spin-off da Tecniker, ele foi criado exatamente para desenvolver um sistema de monitoramento online, e aí a Atento trouxe para a gente essas tecnologias baseadas em imagens, que a gente vai ver daqui a pouquinho, para se fazer análise de óleo continuamente, né? Essa que é o grande tchan da questão aqui, a gente conseguir fazer todas essas análises de forma contínua, ok? Então, o analisador que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é o OilWare 2.0 F120, que é essa caixinha preta que a gente está vendo aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali, para vocês terem um tamanho.
noção do tamanho do equipamento. É um equipamento muito reduzido em tamanho e tem uma capacidade de processamento impressionante para o que ele faz ali naquele tamanho tão reduzido. A tecnologia da Atento de análise de óleo, ela é dividida em 3 grandes pilares. Então, a gente tem o primeiro pilar, que é uma tecnologia ótica. Então, você tem um microscópio em miniatura dentro dessa caixinha preta que permite com que as várias imagens do fluxo de óleo que passa por dentro desse equipamento sejam registradas e as avaliações são feitas a partir dessa tecnologia ótica. Uma vez com essas imagens registradas, a gente tem no próprio aparelho também, embutido no própria carcaça interna do equipamento, algoritmos avançados de machine learning, visão computacional e inteligência artificial que permitem que essas imagens elas sejam analisadas. Que nada adianta a gente tirar várias fotografias se tem que passar depois para frente, para algum servidor, para algum outro lugar para fazer a avaliação. Não, está tudo já incluso no próprio equipamento. Então, esses algoritmos eles vão fazer a avaliação das imagens, vão contar partícula, vão avaliar a degradação de óleo, vão avaliar o formato dessa partícula e já vai entregar esses resultados para vocês. Só que a gente está falando de indústria 4.0. Então, a gente não se pode falar de indústria 4.0 sem falar do nosso terceiro pilar, que é integração e conectividade. A Atento ela tem uma filosofia muito interessante, que é disponibilizar todos os parâmetros que são avaliados pelo analisador para qualquer outro sistema supervisório. Então, não existe um banco de dados proprietário da Atento, só ele recebe os dados. Não existe um software proprietário da Atento, só ele recebe os dados. Eu vou mostrar um software aqui, mas é um software que é uma opção de utilização que vocês têm, que já vem com o próprio equipamento. Então, todos os dados eles estão disponíveis para você jogar para o seu PLC, para você jogar para o seu sistema supervisório, para você jogar para a nuvem, para você jogar para um servidor que você queira deixar localmente. Então, todos os dados eles estão disponíveis para serem transitados em diversas plataformas que podem ser integradas a esse sistema. Então, a gente está falando realmente de indústria 4.0 em sua essência, para que esse seja um dos componentes de um sistema de manutenção prescritiva, por exemplo. Então, a gente ter tudo isso disponível nesse equipamento. Então, falando dos 3 pilares. O primeiro pilar, então, que a gente comentou, é a tecnologia ótica. Então, deixa eu mostrar para vocês em corte aqui como é que funciona o sensor. O fluxo de óleo passa por dentro do aparelho. Então, ele tem 2 furos laterais. O óleo ele vai entrar por um furo e sair pelo outro furo. Dentro do aparelho, o que a gente tem? São 2 lâminas, como se fossem 2 lâminas de microscópio, que vão criar uma restrição no fluxo, que vão fazer um achatamento nesse fluxo de óleo. E aí a gente tem uma câmera digital de alta resolução com lentes macroscópicas, que são as lentes de microscópio, que vão fazer o registro dessas imagens. E a partir dessas imagens, todos os cálculos eles serão feitos. Então, essa imagem, o sistema ele vai detectar aqui a quantidade de partícula, vai detectar o tamanho das partículas e vai entregar para você um código ISO, um código NAS ou um código SAE, depende do tipo de indústria que a gente está falando. Então, o sistema que baseado aqui num algoritmo de visão computacional, ele consegue detectar nas imagens todas as partículas, classificar o tamanho de cada uma dessas partículas e gerar o código, fazer os cálculos para gerar os códigos ISO, NAS, SAE, assim, a norma que vocês preferirem, a norma que vocês trabalham, ok? Só que o que é interessante? Perdão, pessoal, eu tô com a garganta meio ruim, mas graças a Deus não é Covid, é um resfriadozinho mesmo. Então, além da classificação e contagem do tamanho de partículas, a gente tem alguns recursos a mais aqui. E o que é interessante? A gente está trabalhando com imagens. Então, quando você tem a imagem, além de contar e de medir o tamanho da partícula, o que a gente pode fazer? O sistema ele pode avaliar o formato dessas partículas também. Então, através de um algoritmo de visão computacional, e agora entrando em machine learning, ele consegue detectar qual é o formato daquela partícula. E baseado no formato da partícula, existem alguns atlas, existem algumas normas que tem que fazem esse cruzamento entre o que é um formato de partícula com o mecanismo de falha que gerou essa partícula, o mecanismo de desgaste que gerou essa partícula.
Então, o sistema ele consegue avaliar pelo formato dessas partículas, te dizer qual é o mecanismo de falha que gerou. Se foi gerado por fadiga, se foi gerado por abrasão, se foi gerado por adesão, se é uma fibra, se é uma bolha de água ou de ar. Então, esse é outro ponto muito interessante. As bolhas, elas são perfeitas, são a circunferência perfeita, né? Então, por mais que partículas de fadiga costumam ser mais redondinhas, a bolha ela é perfeitamente circunferencial, então fica mais fácil para detectar. E o sistema ele é capaz de diferenciar, então, bolhas de partículas. Ele vai te dar uma contagem separada de partículas da contagem de bolhas. Então, mesmo você tendo alguma quantidade de bolhas ali no seu sistema, o sistema o analisador ele vai conseguir separar e te dar contagens separadas. Essa é uma vantagem bem interessante em relação aos contadores de partícula que usam extinção de luz, o princípio de extinção de luz, é que essas bolhas elas vão gerando sombra no laser e vão sendo contadas como partículas. Aqui não, a gente consegue fazer uma distinção bastante razoável entre partículas e bolhas, tendo contagem de partículas separado de contagem de bolhas. Então, são tratadas de forma diferente, são analisadas, inclusive, de forma diferente, porque a contaminação por bolhas também pode te dar algum problema no seu sistema, né? Pode mostrar algum problema de selagem que você tem, algum problema no seu respiro do reservatório. Se você tiver, por exemplo, monitorando mancais de máquinas a vapor, você pode ter uma contaminação de vapor de água no óleo, que faz com que bolhas de água apareçam. Então, você tem essa capacidade de fazer esse monitoramento específico de bolhas. Agora, esses três, a gente está falando aqui de contaminantes, de elementos externos ao óleo, né? A gente está falando de partículas metálicas, partículas ametálicas, estamos falando de bolhas, de ar, de água. Então, a gente está falando de contaminantes internos, normalmente associados ao desgaste do seu equipamento. Então, desgaste de engrenagens, desgaste de mancais, desgaste aí de problemas de selagem. Então, a gente está falando em si do problema do seu equipamento. Já nesse último recurso aqui, a degradação do óleo, a gente vai dar uma olhada para o desgaste do seu óleo. Então, a gente tem duas filosofias de avaliação, né? Dois tipos de avaliação, duas vertentes no mesmo aparelho, que você vai conseguir, com um aparelho só, visualizar tanto os problemas que você tem no seu equipamento, quanto os problemas que você tem no seu óleo. Então, a gente tem dois tipos de avaliação diferentes. Então, ele consegue fazer essa avaliação de degradação do óleo. É ver qual o nível de desgaste que você tem no seu óleo. Vamos ver cada um desses pontos aqui. Primeiro, como eu comentei, a análise morfológica, ela vai te falar, baseado no formato da partícula, cada um dos mecanismos de falha que podem estar atuando. Então, as partículas de fadiga, normalmente, elas são mais redondinhas. As partículas de desgaste deslizante, que seria um desgaste associado à adesão, elas costumam ter um rabinho mais comprido, né? Alguns rabinhos. As partículas de desgaste de corte, elas são mais compridas, né? Elas são bem compridas. Então, existe, baseado nesses formatos, e aí, numa quantidade muito grande de treino que esse sistema de machine learning ele passou, né? São cerca de 10 mil imagens que o sistema ele é treinado, 10 mil formatos, 10 mil partículas diferentes, e o sistema ele vai dar essa indicação para você, qual é o tipo de mecanismo de falha que está atuando. E por que é importante a gente conhecer o mecanismo de falha, né? Porque a gente vai além da contagem de partículas, a falar, não, a minha contaminação por partículas está aumentando. O que pode estar causando isso? É uma deficiência de lubrificação, por exemplo, seu óleo ele não está conseguindo formar um filme de óleo entre os dentes da engrenagem e está tendo uma lubrificação deficiente. Então, normalmente, esse tipo de problema ele causa contato entre superfícies, se você tem umas microsoldas ali entre superfícies, e você vai ter um atrito adesivo, um desgaste adesivo tomando conta do mecanismo de falha, como mecanismo de falha primordial. Então, isso você vai ter um aumento de partículas de desgaste deslizante. Então, você vai ver que suas partículas aumentam e você vai ver o porquê está aumentando. Ah, não, eu estou tendo provavelmente uma deficiência de lubrificação. Aí pode ser questão de viscosidade, algum aditivo que já não está legal no seu óleo, está trabalhando com a temperatura muito alta, está tendo uma sobrecarga no seu equipamento. Então, você já tem essa indicação. Então, é importante a gente sair só do número de partículas está aumentando. É importante a gente conseguir fazer
ter esse direcionamento, né? E tudo isso de forma online, né? Isso que é o mais interessante. O sistema, a cada minuto, praticamente, ele consegue te entregar uma análise, ele consegue te entregar uma avaliação do óleo. A gente vai ver aqui que nesse sistema que a gente configurou aqui, a cada minuto ele está fazendo uma avaliação diferente, mas ele consegue fazer, inclusive, em tempos menores, aí, cerca de 30 a 40 segundos, ele consegue entregar uma análise para que você possa fazer o acompanhamento em algum transiente operacional que possa acontecer no seu equipamento, você está acompanhando de perto. Com relação à degradação do óleo, o sistema usa um algoritmo bem interessante, que é inclusive uma das patentes que a Atento tem, que é o algoritmo do Oil Degradation. Ele vai te dar o percentual, que é um índice de degradação de óleo. O que é esse índice de degradação do óleo? É o nível de desgaste que o seu óleo tem. Então, o sistema ele usa um algoritmo aí fazendo uma avaliação espectrométrica do seu óleo, principalmente ali na faixa de luz visível, e te dá, a grosso modo falando, né, baseado na coloração do seu óleo, qual o nível de desgaste que aquele óleo sofreu. Então, à medida que seu óleo ele vai perdendo aditivos, ele vai oxidando e ele vai polimerizando, ele vai mudando o espectro de cores desse óleo. Então, se você fosse fazer pelo laboratório, você teria que fazer para avaliar a carga aditiva, você faz o teste de Rowley, para avaliar a oxidação do seu óleo, você faz um teste, uma espectrometria de infravermelho, para avaliar a nível de acidez, né? Você usa o número ácido e você mede viscosidade. E aí você teria que, baseado nesses números, você tem que fazer uma avaliação de quanto de desgaste que seu óleo já sofreu. Aqui, esse algoritmo, ele já te dá direto esse valor. Ele já te dá direto um valor em percentual do nível de desgaste que seu óleo sofreu. Então, existem já algumas curvas programadas no aparelho para que se adequem à maioria dos óleos comerciais, mas a gente pode fazer esse ajuste de curva para o óleo de vocês, se for um óleo especial, por exemplo. Então, facilmente a gente consegue acertar a referência para o óleo que vocês trabalham. Então, a gente consegue, com um número só, dar uma noção do nível de desgaste que a gente teve. Só que esse número, a gente está medindo ele a cada minuto, a cada 30 segundos, e a gente consegue pôr isso numa tendência, e aí, esse número em tendência, ele tem um poder muito forte. Ele consegue te dar a evolução do desgaste ao longo do tempo, ou seja, a gente consegue fazer até estimativas de taxa de desgaste do seu equipamento. Então, à medida que seu equipamento, taxa de desgaste do seu óleo, né, que a gente está falando do óleo, à medida que o óleo ele vai se desgastando, devido às condições operacionais, ele desgasta uma determinada taxa. Por questões operacionais, por questões ambientais, por questões do próprio equipamento em si, que o óleo está exercendo sua função ali, ele pode ter desgastes mais acentuados ou menos acentuados. Então, quando a gente começa a colocar esse valor na tendência, a gente consegue verificar qual o nível, quais são as taxas de desgaste para cada condição operacional que você trabalha. Então, você consegue, inclusive, identificar qual que seria a condição mais danosa que eu tenho para o meu equipamento, qual a condição mais severa, que gera um desgaste maior no meu óleo, e quais são as condições que o desgaste do meu óleo é menor. E com isso, eu consigo projetar, inclusive, vida para saber se o período de troca de óleo do meu equipamento ele está correto ou não. O fabricante ele tem que fazer uma avaliação ali, considerando várias condições operacionais diferentes que aquele equipamento dele pode estar sujeito. E quando você tem esse tipo de avaliação aqui, você vai conseguir ver especificamente para o seu equipamento qual é a taxa de desgaste, qual é o real desgaste que você tem devido à condição operacional que você submete o seu equipamento e o seu óleo. Então, é uma curva bem poderosa, é uma tendência bem poderosa, apesar de ser um número só, para que você tenha uma noção geral de como está o nível de desgaste do seu óleo, ok? E, por fim, falando um pouquinho sobre conectividade e integração, né? Nosso terceiro pilar. A gente falou de tecnologia ótica, a gente falou dos algoritmos de análise, e agora, para fechar essa parte aqui dos slides, a gente fala um pouquinho sobre conectividade e integração. Então, como eu comentei com vocês, os analisadores, eles têm todos os parâmetros disponíveis para que possa ser feito uma integração com sistemas existentes em plantas industriais. O protocolo Modbus é o protocolo nativamente falado, né, nativamente utilizado pelo OilWare.
Então, se você tiver um PLC, tiver um sistema supervisório, que já tenha, que consiga trabalhar, né, com Modbus TCP ou Modbus RTU, você já consegue integrar diretamente. Então, todos os parâmetros que são calculados pelo analisador já podem ser enviados direto para o seu PLC, direto para o seu supervisório e armazenados aí num PINS, num PI, para que você tenha a possibilidade de cruzar esses dados depois com dados de análise de vibração, com dados operacionais, com dados de termografia, tudo isso para permitir uma análise cruzada, uma análise mais holística do seu equipamento, né? Entender de forma mais aberta toda a influência que o seu equipamento pode sofrer, ok? Só que a gente tem a opção também de trabalhar com tecnologia sem fio, né? Usar sistemas Wi-Fi, usar sistemas 3G, 4G. Então, a gente pode utilizar, junto com o analisador, a gente pode usar um modem 3G, um modem 4G, para enviar esses dados diretamente para alguma nuvem, seja nuvem da Atento ou nuvem proprietária de vocês, para ir armazenar esses dados diretamente na nuvem. Isso é um ponto que eu comentei no início, né? Não existe um banco de dados proprietário, um software proprietário que vai comunicar exclusivamente com o analisador. Ele vai conectar com qualquer plataforma que fale Modbus, e mesmo se não falar, né, o mesmo protocolo de comunicação, existem gateways, a gente está trabalhando com algumas agora, em alguns projetos, que traduzem o protocolo Modbus para qualquer outro tipo de protocolo que você possa ter em sua planta. Então, você consegue, com uma gateway, você consegue traduzir esse protocolo e fazer com que ele converse aí com qualquer outro sistema que você possa ter, de forma muito simplificada. Essa configuração é muito simples de se fazer. Então, questão de conectividade e integração, 100%, né? Então, tudo está disponível, todos os equipamentos, todos os analisadores, eles disponibilizam todos os parâmetros de coleta para que você possa fazer a conexão como você preferir, como for mais fácil e mais que possa trazer mais resultado, né? Que a integração de plataformas é muito importante quando a gente fala agora de indústria 4.0, e para isso a gente está totalmente aberto para poder fazer essas integrações, ok? E para fechar, eu gosto de fazer uma comparação aqui que às vezes fica na cabeça das pessoas quando a gente começa a fazer apresentações e sempre vem essas perguntas. Eu vou usar meu sistema online, então, para tirar fora e não utilizar mais a avaliação de laboratório. Então, eu vou fazer uma continha aqui, por exemplo, eu faço tantas análises por ano, então vale a pena ou não vale a pena investir num sistema desse? O que eu gosto de deixar claro nessas apresentações é que o sistema online e o sistema offline, eles são sistemas complementares. A intenção não é você abandonar as medições de laboratório, por exemplo, quando você trabalha com o sistema de análise de óleo online. Cada um tem suas vantagens e cada um trata de uma filosofia diferente de avaliação do seu ativo. Quando a gente está falando de laboratório, a gente tem assim, diversos equipamentos, cada equipamento trabalha com a avaliação de uma variável, de um tipo de parâmetro diferente. Então, você tem uma precisão maior e você tem uma quantidade de parâmetros que você consegue medir no laboratório muito grande. Você consegue pegar laudos lá com uma porrada de parâmetros sendo medidos, né? Muitos parâmetros sendo avaliados. Só que o sistema online, ele traz algumas vantagens muito interessantes quando a gente começa a trabalhar com avaliação contínua do nosso sistema. A primeira delas são os erros de amostragem. A gente sabe que hoje a maior parte, né, e isso a gente pegou conversando com alguns laboratórios, o pessoal fala, a própria Nori, ela comenta isso, né, em alguns artigos, e a maior fonte de contaminação que a gente tem é o processo de amostragem dessas amostras. E acaba que se você não tiver um processo de amostragem adequado do seu óleo, você não vai ter um resultado significativo. Então, às vezes, você está lá fazendo análises laboratoriais a cada mês, mas se a amostragem ela não for feita de forma correta, não tiver uma blindagem correta para fazer a coleta desse óleo, a máquina não tiver numa condição ideal para você fazer a coleta de dados desse óleo, você acaba tendo um laudo enviesado. A gente vê, quando a gente começa a usar sistemas online, a gente vê que, por exemplo, em partidas e paradas de máquina, normalmente você tem picos de geração de partícula. E como que normalmente é coletado o óleo para se mandar para o laboratório? Exatamente com a máquina parada. Então, você passa por um transiente de geração de partícula que acaba tendo uma quantidade de partículas mais alta do que a quantidade de partículas que realmente o equipamento trabalha. Então, você não tem uma visão
como realmente são as condições de trabalho do seu óleo, do seu equipamento, quando você faz uma coleta de laboratório. Você sabe, naquela condição de parado, uma fotografia a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, de como que o sistema está se comportando. Então, acaba que não te dá uma fotografia real, uma imagem real de como que o seu sistema está se comportando. Aqui, quando a gente trabalha com sistemas online, a gente está com um óleo, o mesmo óleo que passa no aparelho é o óleo que vai passar depois no seu equipamento. Ou antes, né, dependendo de qual é a estratégia ali, do ponto de amostragem que vai ser utilizado. Então, você sabe exatamente, durante a operação, o que está acontecendo com o seu equipamento, qual é realmente a contagem de partículas, o número de partículas que o seu óleo trabalha, vai conseguir ter uma noção muito boa de como é que está seu sistema de filtragem, se ele está conseguindo equilibrar, se ele está trabalhando com valores mais altos ou mais baixos de partícula. Você vai saber, na temperatura de trabalho e na temperatura e pressão de trabalho, como é que está o nível de desgaste do seu óleo. Então, é uma outra imagem que você tem do seu equipamento, né? Do seu equipamento e do seu óleo. Além disso, a gente tem o poder das tendências, como eu comentei aqui. Quando você tem tendência, você consegue acompanhar a evolução. Então, mesmo que você não tenha a mesma precisão de equipamento de laboratório, mas quando você trabalha com tendências, a repetitibilidade faz com que, se você tem uma elevação, é realmente uma elevação da taxa de geração de partículas, do desgaste do seu óleo, que está acontecendo. Então, você tem realmente uma evolução do seu equipamento. E além de ter essa maior precisão, quando você tem uma repetibilidade grande de medições, a gente consegue também trabalhar com alarmes em tempo real. Eu gosto de falar, dá para você colocar seu cão de guarda ali. Principalmente no índice de degradação, por exemplo, você põe um nível de alarme, se bater aquele nível de alarme, tem alguma coisa errada. Vamos investigar melhor para ver qual foi a propriedade físico-química do meu óleo que variou tanto que meu índice de degradação deu esse salto tão grande. Então, você começa a fazer essas investigações. Então, você tem um sistema de proteção, né, voltado para a avaliação dos seus parâmetros de óleo. Então, existem vantagens muito interessantes. Você começa a trabalhar com outro patamar, né, de entendimento de como seu óleo e de como seu equipamento está se comportando quando você traz para esses sistemas online. E aí você pode disparar coletas de laboratório para entender um pouco melhor aquele momento específico, o que pode ter acontecido com o seu equipamento. Ok, pessoal? Eu não estou vendo o chat aqui, eu não sei se tiveram algumas perguntas, mas vamos passar agora para a parte mais legal, né? Para a parte prática mesmo. Então, eu queria abrir para vocês aqui, se vocês tiverem alguma pergunta aqui sobre a apresentação, alguma dúvida, que aí a gente já parte para a nossa segunda etapa aqui, que vai ser uma etapa mais prática. Ô, Isaac, eu dei uma verificada aqui, assim, no chat não tem nenhuma pergunta não, tá? Mas se o pessoal quiser fazer a pergunta aí, né? Acho que pode ficar à vontade, né? Não é melhor? Isso, pode ficar à vontade. Ok. Só trocar a câmera aqui agora, que agora a brincadeira começa a ficar séria. Ô, Alex, resolveu aí alguma dúvida aí? Oi, Luiz, tudo jóia? Beleza. Sim, Luiz, tá legal a apresentação do Isaac, tá esclarecendo algumas dúvidas aqui que eu tinha. Bacana, bacana. Beleza, pessoal. Então, à medida que a gente for vendo aqui também o equipamento em funcionamento, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, pode aparecer alguma dúvida diferente. Então, vamos lá. Eu destaquei meu vídeo aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Eu troquei a câmera aqui agora. Aqui agora a gente tô mostrando aqui para vocês o nosso sistema, nossa bancadinha de teste que está montado aqui para a gente começar a... Ô, Isaac. Parar de compartilhar aqui. Eu acho isso que eu ia te falar. Agora sim, agora ficou ótimo. Ok. Agora ficou legal, né? Beleza, pessoal. Então, vamos mostrar aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente montou o sistema e como é que normalmente a gente monta em campo, né? Eu vou estar com essa câmera fixa, mas eu vou colocar na câmera do meu celular aqui, que eu vou conseguir dar um zoom para vocês. Deixa eu só alternar aqui para outra câmera também, que hoje aqui o negócio tá cheio de câmera, né? São 3 câmeras diferentes aqui. Eu tô sentindo a produção da Globo aqui, né? Vamos lá. Deixa eu habilitar outra câmera. Beleza. Opa, vamos virar essa câmera aqui. Ninguém quer ver minha cara, não. Beleza, pessoal. Então aqui, ó, eu tô mostrando aqui agora do meu celular, acho que vai ficar mais fácil.
Então aqui a gente tem o nosso sisteminha montado. Primeiro, queria mostrar para vocês aqui o próprio analisador. Esse é o nosso analisador de óleo, o OilWare S120. Então vocês verem que ele é bastante compacto. Ele tem cerca aí de 90 milímetros de altura por 60 milímetros de profundidade e 60 milímetros de largura. Então é um equipamento muito reduzido realmente em tamanho. Na frente dele aqui a gente tem duas entradas e saídas, né? A gente tem a alimentação, você vai usar 24 volts, e aqui embaixo a gente tem a porta de comunicação Ethernet, né? É o mesmo cabinho de rede que a gente usa aí no computador. Na lateral, como eu comentei com vocês, existem dois furos, um furo de um lado e um furo do outro lado. Esses dois furos, eles são utilizados para fazer o fluxo de óleo. Então, o óleo vai passar por dentro do aparelho, entra de um lado e sai de outro. Tanto faz de um lado ou de outro, ele vai funcionar muito bem. Então, vou deixar ele aqui de ladinho para mostrar para vocês aqui agora como é que está nosso circuito. Essa montagem aqui que eu estou mostrando para vocês é a montagem mais completa em termos de acessórios que a gente pode ter aqui para o nosso analisador, né? Então tem todos os componentes, eles estão aqui, porque como eu estou na bancada de teste, né, não estou com o equipamento ligado aqui, então eu tenho que simular aqui tudo possível que eu teria em campo com o meu equipamento. Então, para começar, a gente tem aqui, ó, o nosso analisador. Então ele está montado aqui nesse circuito. Então, esse circuito, o óleo ele vai entrar por essa tubulação de aço inox, passar por dentro do meu analisador e sair pelo outro lado. Então, essa lateral aqui é onde o óleo vai sair. Como eu não tenho um circuito pressurizado aqui, eu estou puxando o óleo desse reservatóriozinho aqui, ó. Então, esse reservatório tem duas tubulações, essa mangueira que ela sai, o óleo vai pelo analisador, e essa outra mangueira que é a mangueira de retorno para esse reservatório de óleo. Então, como eu não tenho um sistema pressurizado e o meu equipamento ele tem uma perda de carga por causa daquelas duas lâminas que prensam o filme de óleo, o fluxo de óleo, perdão, eu preciso então de uma bombinha para poder fazer a movimentação para gerar essa diferença de pressão no meu sistema. Então, essa montagem minha aqui vem com essa bomba. Essa bomba ela é tocada por um motor de passo que permite eu fazer ajustes muito finos na vazão do meu sistema, na vazão que vai circular no meu equipamento. Essa montagem aqui em campo a gente utiliza quando? Em equipamentos que não têm sistema de circulação de óleo próprios, que não têm sistemas pressurizados de circulação de óleo. Por exemplo, redutores em que a gente tem a engrenagem banhada a óleo, ou algum outro sistema que você tem um pescador e tem um cárter. Então, essa bombinha a gente usa para poder fazer essa circulação. Então, num equipamento industrial, num redutor, por exemplo, eu teria duas conexões que eu teria que fazer no meu redutor. Eu vou ter uma amostragem de óleo. Esse ponto ele é um ponto importante, normalmente ele fica ali no meio do nível do óleo, né, para pegar uma amostra mais significativa. Então, a gente vai fazer a sucção do óleo por esse ponto e depois a gente vai fazer o retorno. O retorno do óleo, normalmente, a gente faz pelo próprio respiro, colocando um T ali no respiro do óleo ou furando a própria chapa de inspeção do redutor, que ela costuma ser bem mais fininha, fica mais fácil furar, e aí a gente retorna esse óleo. Como as vazões são muito baixinhas, não tem problema, ele não vai interferir no funcionamento do respiro do óleo, não. Então não vai ter problema. Então vão ser essas duas tomadas que a gente vai fazer quando a gente está lá em campo. Para sistemas pressurizados, como unidades hidráulicas, por exemplo, ou até gearboxes que têm sistema de circulação de óleo, a gente dispensa a bomba, né? Então a gente faz a amostragem direto nos pontos da tubulação que está pressurizada, o óleo passa pelo próprio analisador e retorna de novo para o reservatório. Então fica muito mais simples, né? Muito mais fácil, sem a necessidade de utilizar a bomba. Porém, em sistemas que têm essa necessidade, não adiciona complexidade tão grande, não. O kit já vai montado com essa bomba e instalado, ok? O que a gente tem a mais aqui? Além da bomba e do analisador, a gente tem um disjuntor aqui só para controlar a sobrecarga de corrente, né? A nossa fonte está aqui, uma fonte de 24 volts. No caso de vocês na área já tiverem 24 volts, não é necessário a fonte, né? A gente já pode chegar direto com 24 volts. A gente trabalha com correntes baixas aqui, são 24 volts, no máximo 2 amperes com a bomba. Se for só um analisador, 100 mA é suficiente. Então é realmente um consumo muito baixo, a potência baixa.
E a gente tem aqui um roteador. Esse aqui é um roteador e modem, né? Ele faz essas duas funções. Então, ele trabalha tanto para jogar esse sinal direto para a internet, quanto também como roteador Wi-Fi. E é essa opção do roteador Wi-Fi que eu estou usando hoje, né? Então, eu estou com a antena aqui, para o lado de fora do equipamento, e estou transmitindo os dados para o meu notebook, que está aqui do lado. Então, tem um notebook aqui do lado, comunicando, recebendo todos esses dados via Wi-Fi. Então, não tenho nenhum cabo de rede direto para ele. Eu estou com outro cabo de rede aqui só ligado para ter internet aqui no meu roteador. Ok? Então, o sistema basicamente é esse, né? A gente tem 3 componentes básicos no sistema de análise de óleo, né? O próprio analisador, a forma de comunicação, se for necessário ter um roteador Wi-Fi ou 3G, se não, você pode conectar o cabo de rede do equipamento direto no PLC de vocês ou numa gateway de vocês. E, caso não tenha pressurização, a gente tem a bomba. Então, são os nossos 3 principais componentes aqui do sistema. Aqui, então, eu tenho o meu reservatório de óleo simulado aqui, né? Um pequeno reservatório de óleo e as mangueiras que vão fazer essa circulação desse óleo, ok? E aqui um pequeno sisteminha aqui de válvulas que a gente vai usar para drenar o óleo e fazer a troca do óleo, né? Para utilizar outro óleo na hora de fazer a medição. Ok? Beleza, Isaac. Alguma dúvida sobre essa questão de montagem? Isaac, sim. Tem 2 dúvidas aqui, ok? Você já responde agora? Vamos sim. Ok. O Giovanni, ele está perguntando se para fazer a instalação é recomendado fazer uma tubulação exclusiva para passar pelo analisador, né? Qual é o ponto ideal para coletar o óleo para analisar no aparelho? Ótimo. 2 boas perguntas. Então, a primeira, se é necessário, então, a gente fazer uma derivação, né, do óleo. O sistema ele trabalha com a vazão muito reduzida. A vazão aqui que a gente trabalha é cerca de 100 a 200 ml, 100 a 300 ml por minuto. Então, a gente está falando de uma vazão muito pequena. Então, o equipamento, né, o analisador, ele não é feito para ser colocado na linha principal de óleo. A gente tem que fazer essa derivação para que a gente consiga controlar a vazão que vai passar pelo analisador. Então, se faz essa derivação e aí sim você controla a vazão. Aqui no caso, nosso sistema está controlando a vazão pela própria rotação da bomba. Mas em sistemas hidráulicos que a gente tem um sistema pressurizado, esse controle de vazão ele pode ser feito ou por uma válvula agulha ou por uma válvula de orifício calibrado, que faz um ajuste automático da vazão. Então, a gente faz realmente essa derivação. Com relação a pontos no circuito hidráulico, vai um pouco de qual o seu objetivo ao avaliar o equipamento, ou ao seu sistema. Normalmente, quando a gente quer avaliar o nosso equipamento, um redutor, uma prensa, um cilindro hidráulico, aí é importante a gente fazer a avaliação do retorno desse óleo. Então, ou fazer uma avaliação direto na tubulação de retorno, ou coletar esse óleo direto do reservatório e passar pelo equipamento para entender como que o óleo está retornando, né? Trazendo as impurezas, como que ele está retornando no nosso equipamento. Aí é interessante fazer antes do sistema de filtragem. Então a gente coleta o óleo antes do sistema de filtragem para a gente ver como é que está o nível de contaminação gerado pelo seu equipamento. Mas você pode fazer ter o objetivo com esse equipamento de avaliar qual é a qualidade do óleo que está sendo entregue a seu equipamento, a seu cilindro hidráulico, ao seu redutor. Avaliar se o sistema de filtragem está operando de forma satisfatória, tirando o particulado do óleo. E aí, nesses casos, você pode fazer essa amostragem depois do sistema de filtragem. Então, depende um pouco da sua avaliação, do seu objetivo de avaliação. Normalmente, a gente faz antes, para a gente poder ter uma avaliação de como é que está o nível de desgaste do seu equipamento. É o ponto que normalmente a gente faz. Porém, tem alguns casos que se instala até 2, né? Um antes e depois do sistema de filtragem, que aí, além de avaliar o seu equipamento, o desgaste do seu equipamento, você avalia também a eficácia do seu sistema de filtragem. No circuito hidráulico, normalmente você tem uns pontos mini-MES ali de mini-MES, né? Para você fazer alguma tomada de pressão. Já tem algum ponto de amostragem de óleo. Às vezes, normalmente, o pessoal já tem alguns pontos para fazer a amostra de óleo para mandar para o laboratório. E aí a gente pode aproveitar esses pontos para poder fazer essas derivações.
Então já é um indicativo interessante ali de quais foram os pontos que foram projetados para se fazer coleta de óleo. E, inclusive, isso minimiza muito a intervenção que você tem que fazer no seu sistema hidráulico, porque você já tem uma tomada de óleo ali, você só vai pegar a mangueira e conectar naquela tomada de óleo. Então, a intervenção que você faz é mínima para que você consiga fazer a instalação, né? Com a mínima de intervenção, você consegue fazer a instalação do seu sistema. Ok? Mais alguma, Luiz? Respondi a pergunta, né? Sim, é porque eu acho que você acabou respondendo duas, né? Porque o Alex, ele aproveitou aqui e colocou, queria saber se tem algum limitador em relação à vazão para a sensorização. Então, você já respondeu os dois, né? A parte de vazão também. Perfeito, perfeito. E Ok. a gente faz o controle dessa vazão, né? Ela precisa Isso. ser controlada, por isso que a gente não usa o óleo na linha principal. Perfeito, Exato. pessoal. Mais alguma aí, Luiz? Não, são só essas duas por enquanto. Ok. Bom, pessoal, então essa é a instalação física. Eu estou com o meu sistema ligado. Eu acho que não dá para escutar o ruído, não, mas a bomba tem um ruído bem baixinho. Ela tá rodando, o óleo está em circulação aqui nas mangueiras. As mangueiras são transparentes, mas não dá para a gente enxergar aqui esse óleo se movendo aqui dentro. Esse óleo que eu estou usando aqui para teste é um óleo nosso mesmo aqui de teste, que ele é um óleo ISO VG220 Mobile Gear. Ele é o óleo, então, específico para engrenagens, né? Um óleo voltado mais para a área de redutores. Ele é um óleo bastante viscoso, né? ISO 220. Então, essa bombinha ela é uma bomba de engrenagens. Então, ela funciona muito bem com óleos aí até viscosidade 680. Ela trabalha muito bem. Ela consegue impulsionar esses óleos. Então, mesmo óleos mais viscosos, a gente não vai ter muito problema, não. Ok? Nossa bancada de teste aqui tem uma quantidade limitada de óleo rodando aqui dentro, né? E como se é uma bancada de teste, a gente roda com vários óleos diferentes. Então acaba que fica até um pouco de sujeira na tubulação que a gente não consegue, particulado, né, principalmente na tubulação, que a gente não consegue eliminar 100%. Então quando a gente roda algum óleo aqui, já costuma dar um pouco mais de contaminação do que a gente esperaria de um óleo novo, por exemplo, sem desgaste. Mas eu tenho um óleo ali um pouco mais usado, com um nível de desgaste um pouco maior, que depois a gente vai fazer uma troca só para vocês verem a diferença, né, da coleta de dados de um óleo novo, né, um óleo mais novo, para uma medição de um óleo um pouco mais gasto, né, principalmente em relação a índice de degradação. Quando eu falo do óleo gasto, né, estou falando do desgaste do óleo. Então, o índice de degradação vai dar uma diferença. Particulado, pode ser que não dê tanta diferença, que eu não consigo drenar 100%, limpar o circuito todo aqui, para conseguir eliminar todas as partículas para passar um óleo novo. Mas quando a gente está em campo, né, a gente tem um sistema funcionando. Então, a gente tem um sistema de filtragem, a gente tem a geração de partícula do próprio equipamento, que vai estabilizar quando estiver rodando o óleo no equipamento em si. Então, aqui é mais uma simulação para que vocês tenham noção de como que o sistema vai funcionar e, principalmente, como ele vai variar à medida que a gente troca o óleo, ok? Então, eu vou passar aqui agora, vamos compartilhar a tela com vocês agora, uma outra tela do nosso software, para mostrar para vocês os resultados que a gente está obtendo. Beleza. Então, agora, o que eu tenho aqui com vocês é o software de análise da Atento. Esse software é um software gratuito que acompanha o próprio sensor. O próprio analisador, perdão. Então, todo analisador, ele vem com um pendrivezinho com esse software já pronto para ser instalado e fazer a comunicação com o analisador. Esse software ele tem duas telas aqui, basicamente. Nessa tela aqui é o resumo em que aparece todos os analisadores que estão conectados a esse servidor. Então, esse software ele funciona como se fosse um servidor. Então, esse notebook meu, que está recebendo os dados, ele está funcionando como um servidor de dados do IOE. Então, se eu tivesse 20 analisadores instalados, eu poderia apareceria para mim aqui os 20 analisadores que estão instalados. E ele vai receber os dados desses 20 analisadores e vai armazenar nesse próprio servidor. Então, você cria realmente um servidor de banco de dados. E eu estou trabalhando aqui na rede local. Então, eu estou tendo... É como se você tivesse a própria rede local de vocês e o analisador, ele está mandando aí via Wi-Fi para esse computador meu, para esse servidor meu, as informações
E aqui ele está mandando, pela configuração que eu fiz do próprio analisador, ele está mandando a cada minuto essas informações. Você pode aumentar essa taxa. Normalmente, quando a gente está trabalhando aí com sistemas industriais, né, o óleo ele não costuma ter variações muito repentinas. Então, você consegue avaliar usando uma taxa até maior, uma periodicidade maior de envio desses dados, para que você consiga não sobrecarregar sua rede, por exemplo. Então, você consegue mandar direto para esses servidores. O próprio analisador, ele tem também uma memória interna. Então, cada analisador desse, ele registra as últimas 10.000 medições que foram feitas. Então, todos os parâmetros que a gente comentou aqui, a cada 10.000 conjuntos de parâmetros desse, os últimos 10.000 ficam armazenados na memória do próprio coletor, e as últimas 100 imagens do óleo também ficam armazenadas no próprio coletor. Então, você tem essa informação tanto no aparelho em si, no analisador, quanto no servidor, quando você está utilizando esse sistema, esse software da Atento para poder fazer essa comunicação. Então, a gente tem essa versatilidade aí. Se caso, por algum motivo, a infraestrutura de rede dê algum problema, você fica ali alguns dias sem ter rede, o analisador ele continua salvando os dados. Depois que voltar o sistema, voltar a infraestrutura da rede, aí você consegue ir lá e baixar os dados direto do analisador e você não perdeu informação nenhuma, né? Só não consegue ver ali ao vivo se sua infraestrutura de rede cair. Mas assim que voltar, você consegue conectar direto ao analisador e receber todos esses dados, ok? Então, se eu tivesse aqui 20, 100, 200 sensores aqui, 200 analisadores, eles estariam mostrando aqui para mim todos esses 200. Então, aqui eu já tenho o último resultado do código ISO, então, de contaminação, né? Ele mostra para mim aqui o valor de contaminação. Esse óleo aqui é um óleo 22, aqui está em decimal, mas, na verdade, o que vale seria o número inteiro aqui, né? Então, seria um 22, 19, 14, mais ou menos, que é esse óleo. O nível de contagem de partícula desse óleo, que é um óleo já bastante contaminado, né? Um 22, 19, ou 19,9, quase 20, né? Um 22, 20, 14 é um óleo já bastante contaminado. Ele te dá o status aqui do sensor, então existem vários alarmes que você pode definir para os seus parâmetros, e ele vai te dar aqui globalmente qual é o alarme que está disparado. Então, você vê uma lista grande aqui, você já consegue saber quais são os analisadores que estão alarmados ou não, para você entrar neles e entender melhor o que está acontecendo. E em termos de conexão, ele vai te falar aqui como é que está, se o analisador está conectado ao servidor ou não. Então, ele aparece aqui verdinho quando o sistema está conectado. Então, essa é uma forma de, quando você tem vários analisadores, é uma forma de você verificar se todos os analisadores estão conectados. Se não está, você poder entender e investigar para entender o que está acontecendo. Aqui a localização, você pode falar qual é o ponto que o equipamento está instalado, qual é a planta que ele está instalado, qual é a área que ele está instalado, e se você tem algum comentário para fazer, também é possível entrar com alguns comentários aqui. Então, a intenção dessa tela é a gente listar todos os sistemas que estão conectados a esse servidor. E aqui, eu não sei se vocês perceberam, ó, tem uns minutes ago aqui. É a última vez que o sistema enviou informações, né, coletou informações e foram salvas no servidor. Então, aqui, vocês veem que está 1 minuto agora, mas daqui a pouco ele vai zerar de novo, porque ele recebe os dados e aí ele zera o contador de novo. Então, aqui é uma forma de mostrar qual foi a última vez em que o servidor recebeu dados do analisador, ok? Então, sabendo aqui que esse é o ponto que eu quero avaliar, eu venho aqui e dou 2 cliques na linha do equipamento que eu quero avaliar. Aí agora vai abrir um dashboard mostrando para mim como que tá, quais são as principais informações do meu óleo. Então, eu tenho aqui, primeiro, o diagnóstico, alarmes específicos para cada tipo de problema que eu possa ter no meu óleo. Então, o primeiro alarme que eu tenho aqui é o de limpeza. Depois eu tenho o de desgaste severo, de partículas grandes. Depois eu tenho o conteúdo de ar, que são bolhas, né? Se eu tenho muitas bolhas ou não. Oil degradation, a degradação do óleo, se ela está verde ou não está. Depois, desgaste por fadiga, então partículas de fadiga, se eu tenho muito ou se não tem. Partículas de cutting, que são partículas de desgaste por corte, seria um desgaste abrasivo.
sliding, que é o desgaste adesivo, que é o desgaste por escorregamento entre superfícies, contaminação por fibras e partículas desconhecidas. São partículas em que fogem completamente das partículas dos mecanismos de falha desconhecidos que geram formatos específicos. Então, as partículas que o sistema de machine learning não consegue identificar, ele joga aqui. Então, para cada um desses aqui, eu tenho alarmes. E nesse alarme aqui, eu já consigo visualizar qual é o problema que eu estou tendo no meu equipamento. Então, aqui, o alerta, o warning que estava dando lá, era o warning pelo nível de limpeza do meu óleo. A contagem de partículas está elevada. Então, o que eu já tinha até comentado, né? O nível de contagem de partículas aqui, mesmo para esse óleo novo, por causa dessa questão de contaminação do próprio circuito de óleo ali, ele acaba tendo um nível mais elevado de contagem de partículas. Aqui do lado, eu tenho a condição do óleo. Então, a condição do óleo, ele vai me dar 2 reloginhos aqui, ó. O primeiro relógio é o índice de degradação do meu óleo. Então, ele vai de 0 a 100%, que seria 0 no óleo novo, 100% totalmente gasto. Só que aqui ele permite ir até um pouco além do 100%, né? Se tiver um desgaste ainda mais severo. Então, aqui, o meu óleo, na condição que ele está aqui, ele está com cerca aí de uns 18% de degradação de óleo. Então, é isso que meu reloginho aqui está marcando. Aqui do lado é a temperatura. Nessa versão do software aqui, essa temperatura ela ainda não está sendo medida. Mas eu fiquei sabendo hoje que já está para sair a versão 2 desse software aqui. A versão 2.0, essa aqui que eu estou rodando é a versão 1.1, tá para sair, já está no forno para sair já a versão 2.0, ele já está implementado, ele já está fazendo essas medições de temperatura e tem algumas alterações aqui, principalmente facilidade de instalação, melhora um pouco a visualização dos dados. Então, por alguns bugs aqui já foram acertados, já está para sair essa versão 2.0 para a gente aí, que vai facilitar ainda mais a vida aqui na hora de utilizar esse próprio software. Mais para a direita ainda aqui, a gente tem um gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, ele mostra para a gente a distribuição das partículas reconhecidas por formato. Ou seja, considerando todas as partículas que foi feita a análise de forma, a análise morfológica, qual o percentual delas que são causados por fadiga, qual o percentual que é causado por corte, qual o percentual que é causado por deslizamento, qual o percentual é fibra e qual o percentual é desconhecido. Aqui, a gente tem 3 opções, né? Deixar no current, que é a última medição que foi feita. A gente pode pôr na média, que seria a média das medições que já aconteceram. A média é sempre interessante, que ela vai regularizar um pouco. Às vezes passa um pouco mais de partícula de um tipo, mais do outro. Na média, a gente consegue ver de forma mais geral qual é a média de geração de partículas que a gente tem. E a gente tem a opção de máximo também, né? Com relação do pico que deu de partículas, né? Qual é a distribuição que a gente tem. Então, vamos pegar da última aqui, só para a gente ter, acaba tendo uma variação grande. Mas é legal porque aí tem várias aqui para a gente poder comentar. Então, 62% aqui, da última medição, 62% das partículas que foram avaliadas morfologicamente, elas são geradas por fadiga, 7% estão sendo geradas por corte, 31% estão sendo geradas por deslizamento. Então, o que isso quer dizer? Que o mecanismo de falha aqui predominante, principalmente quando a gente vê a média aqui, ó, é fadiga. E, normalmente, em equipamentos industriais em funcionamento, o modo de fadiga é realmente o modo predominante. Porque é o arrancamento de partículas, é o desgaste baseado em esforços cíclicos, né? Então, você tem esforços cíclicos. E onde que você tem esforços cíclicos? No contato entre dente de engrenagem, no rolamento, quando uma esfera passa pela pista. Então, todos esses esforços cíclicos, eles vão gerando uma fadiga na superfície do material, do componente. E é natural, então, que essas partículas de fadiga elas sejam a predominante. À medida que você vai tendo um problema de deficiência de lubrificação, você vai tendo a predominância lá do sliding, por exemplo, porque você não tem esse filme de óleo adequado para poder separar as duas superfícies e aí começa a ter essas partículas de desgaste adesivo. Se você já tem superfícies danificadas, ou se seu sistema de filtragem está fazendo com que o número de partículas seja muito alto, ou se você, principalmente em operações próximos à praia, né, se tem contaminação por sílica, por exemplo, que são materiais duros, eles acabam gerando muita partícula por corte, partícula por abrasão. Então, aí você tem mais abrasão acontecendo.
Então, aqui que a gente começa a entender como é que está nossa distribuição de partículas, né? O ideal realmente é que as partículas elas sejam muito poucas, né? Essas partículas aqui que são feitas a análise morfológica, e para análise morfológica ela é feita para partículas acima de 20 microns, então é importante, a gente está falando de partículas maiores, então o ideal é ter o mínimo possível de partículas grandes e que elas sejam realmente relacionadas à fadiga, que é o que normalmente se encontra nos equipamentos que têm esforços cíclicos, né? Então, aqui que a gente vai ter essa visão geral de como é que está a nossa distribuição de partículas. Aqui embaixo, a gente tem as tendências para a gente poder fazer as avaliações. Então, aqui à esquerda, eu tenho os códigos de limpeza. À direita, eu tenho o valor do número de bolhas e do número de partículas do meu sistema. Então, à esquerda aqui eu consigo ver uma tendência, que pode ser por dia, por mês, por semana, dos valores de contagem de partículas. Então, deixa eu até tirar aqui para ficar mais fácil, pegar um código ISO só. Então, código ISO 4, por exemplo. Então, ele está mais ou menos aqui na faixa dos 22 e uns quebrados. Então, eu consigo ver como é que está a evolução dele, da tendência dele. E além do código ISO, eu consigo ver também o meu índice de degradação. Então, aqui, ó, o índice de degradação está bem constante aqui, ó, mais ou menos em 17% mais ou menos. Então, esse índice de degradação que eu espero aqui que vai alterar bastante quando a gente trocar o óleo. Vocês vão ver essa curva de tendência, ela mudando bastante aqui à medida que a gente muda o óleo. E aqui à direita, a gente tem nossa curva de partículas, quantidade de partículas e quantidade de bolhas. Aqui a escala, ela está dando alguns bugs também, mas a versão nova também já está corrigindo isso. Que aí, às vezes, ela inverte as escalas aqui, o número de bolhas e o número de partículas não está 100%, não, calma aí, bolhas, isso. Porque aqui, ó, a gente tem duas escalas. A gente tem a escala de partículas, que está pelo lado esquerdo, e a escala de bolhas que está pelo lado direito. Então, aqui a tendência, você está vendo a tendência amarelinha, que é a tendência de bolhas, está mais alta do que a de partícula, mas a escala é bem mais magnificada. Então, a gente está tendo cerca aqui de 200 a 250 bolhas por ml, enquanto partículas, deixa eu dar um zoom aqui que vai ficar mais fácil para a gente ver. Partículas eu pego aqui pelo lado de cá. Contagem de partículas não está 100% não, está dando 100 partículas, mas na verdade o valor está mais alto. Depois a gente pode olhar lá pelo banco de dados que fica um pouquinho mais alto. Então está tendo esse pequeno bug aqui também nas escalas, mas também já será resolvido na versão 2.0, e aí a gente já consegue fornecer para vocês essa versão sem esse probleminha aqui na escala. E por fim, mas não menos importante, que é um diferencial fantástico que esse equipamento ele permite, que ele entrega para a gente, é a imagem, né? Então, quando eu dou 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir para mim a última imagem, a lâmina do óleo que passou pelo analisador. Então, na verdade, quando ele faz uma análise de óleo, ele tira ali cerca de 30, 40 fotos mais ou menos e faz uma avaliação de todas essas fotos. E aí ele pega a mais representativa e salva para que a gente tenha uma noção de como é que está a imagem, a imagem desse óleo e ver as partículas. Aqui está pequeno, mas vamos aumentar ela aqui para ficar mais interessante para a gente ver como é que está esse óleo. Então, aqui no próprio diretório do equipamento, do aplicativo, a gente tem essas imagens salvas, então fica mais fácil. Deixa eu só organizar aqui por data para a gente pegar. Não, mas se bem que está todas iguais aqui, vai ser mais tranquilo. Então, deixa eu abrir uma imagem aqui que vai ficar mais fácil para a gente ver. Então, nessa imagem aqui, é a imagem do óleo que está passando pelo analisador. Quando a gente dá um zoom, a gente começa a ver um bocado de pontinho aqui, ó. Ó, as partículas, tem uma partícula maior aqui, outras partículas menores. A gente começa a ver aqui outras partículas aqui também, desse lado de cá. Então, tá vendo salpicado aqui de várias partículas. Então, são essas pequenas partículas que o analisador conta e entrega para a gente esse resultado. Então, aqui tem algumas partículas aqui no canto de cá também. E para cada avaliação, ele salva uma imagem para a gente. Então, eu posso ver várias imagens diferentes aqui, ó. Vocês vão ver partículas diferentes aparecendo. Ora partículas maiores, ora as partículas menores. Porque como o meu circuito aqui é um circuito fechado, de vez em quando aparecem algumas outras partículas, tá vendo? Aqui parece até um pouco uma bolha. Aqui a gente já tem algumas outras partículas.
parece um pouquinho de uma bolha também. Então a gente consegue visualizar a imagem do nosso óleo. Tem uma outra partícula. Uma fibra, né? Parece como uma fibra aqui, mais ou menos, né? Então, só para vocês terem uma noção aqui da escala dessa foto, né? Essas marcações que vocês veem maiores aqui, ó, essas 8 marcações, elas são as marcações na lente da câmera, na lente do microscópio, para que sirva como uma autocalibração do sistema. Então, são marcas conhecidas para que o sistema ele faça essa autocalibração e mantenha essas referências. Então, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do tamanho dessa imagem, porque cada marcação dessa aqui tem em torno de 300 microns de diâmetro. Então, daqui até aqui, de um lado até o outro dessa circunferência, a gente tem cerca de 300 microns. Então, quando a gente dá um zoom aqui e vê partículas muito pequenas, eu não sei se acho que a qualidade da conexão pode ser que não tá dando para enxergar direitinho aqui as imagens e os pontos, mas a gente consegue ver muitos pontinhos aqui bem menores do que essas esferas centrais, que são exatamente os pontos de pequenas partículas que estão passando aqui no óleo que o sistema está contando. Então, aqui a gente consegue qualitativamente, né, ver como é que estão as partículas que estão passando pelo analisador. E quando a gente vai lá para as tendências, para os parâmetros, a gente consegue ver os parâmetros que são medidos, né? Fica bem simples de fazer essa avaliação. Então aqui, esse software, como eu comentei, ele é um software gratuito. Ele é um software gratuito da Atento, vai com o próprio aparelho. E é uma forma que a gente tem de fazer a visualização dos dados. Então, se você não quer fazer nenhum tipo de integração com o sistema de vocês, aí vocês podem usar o próprio software. Se tiver na rede local, você pode usar esse próprio software. Mas se vocês quiserem jogar esses parâmetros direto para dentro do sistema de vocês, criar um dashboard de vocês, hoje a gente tem muita empresa que trabalha com centro de monitoramento de ativos, né? Então, que tem aqueles vários dashboards diferentes que podem integram várias tecnologias, então você consegue jogar todos esses parâmetros para dentro do dashboard de vocês, e aí vocês usam diretamente o sistema de vocês para poder fazer todas essas visualizações. Facilita bastante aqui na hora de fazer todas essas avaliações. Ok? Então, pessoal, alguma dúvida? Vamos abrir de novo aí para as perguntas. Vamos ver no chat aqui se tem perguntas. O próprio o Edgar Martins, ele está com a gente aqui, né, Luiz? O Edgar. Boa tarde, Edgar. Ok. Não, aqui, o Isaac. Não tem pergunta ainda, não. Você esclareceu tudo, inclusive você colocou bem aí a parte que o Edgar pediu para poder colocar, ok? Ótimo. Das medições aqui, né, do armazenamento, perfeito. Uhum. Show de bola, pessoal. Então vamos brincar um pouquinho aqui. Pois não. Opa. Eu tenho uma dúvida aqui. Parabéns aí pela apresentação. É o seguinte, eu vi aí que o próprio algoritmo ele mede essa taxa de degradação do óleo, certo? E para isso ele usa a viscosidade, né, a oxidação. Eu consigo ver essas variáveis isoladamente, caso eu precisar? Ou eu só consigo ter acesso a essa taxa mesmo? O que o sistema tem é o próprio índice, mas ele não faz medição de viscosidade, de oxidação, não. Esse índice ele é gerado por um algoritmo baseado nessa espectrofotometria, nessa espectrometria da faixa de luz visível. Então, o que ele vai pegar vai ser o reflexo de uma alteração de viscosidade, o reflexo da alteração da oxidação nessa espectrometria. Então, você tem acesso direto ao índice. Então, o índice que vai ser o valor que vai te guiar aí para saber se você está tendo um desgaste mais acentuado ou não do seu óleo. Então, você não é que ele não é que ele mede a viscosidade, mede a oxidação, mede o número ácido e calcula, não. O algoritmo ele já usa esse princípio físico aí de difração de luz para poder fazer uma estimativa geral de como é que está a condição do óleo. Entendi, Isaac. Obrigado, viu? Nada. Beleza, pessoal. Então vamos brincar aqui agora, né? Vou fazer aqui o seguinte, a gente já tem alguns minutos coletando aqui, né? Deixa eu até ver aqui mais ou menos quanto tempo de dados, só atualizar aqui.
A gente já tem mais, do tempo que eu estou falando aqui, a gente já tem dados sendo coletados. Então, tem mais de hora de dados aqui, de informação. Eu vou fazer aqui a troca do óleo, só para a gente ver uma alteraçãozinha no sistema acontecendo aqui ao vivo para vocês. Ok? Isso aqui também é algo que, em campo, não é algo que acontece em campo em si, né? Porque a alteração ela vai sendo de forma mais gradual, mas para simular para vocês aqui essa alteração, eu estou com outro óleo, como eu comentei antes, eu estou com outro óleo ali, que é um óleo mais desgastado e com um particulado maior, que eu vou colocar aqui no meu sistema. Então, para isso, eu vou drenar um pouco, eu não vou conseguir drenar tudo, então o óleo vai ficar meio mesclado aqui, mas eu vou drenar uma parte do óleo que está sendo usado aqui para circular, e eu vou adicionar em seguida o óleo um pouco mais o óleo um pouco mais contaminado. Eu vou acelerar aqui minha bomba para poder melhorar minha drenagem, aqui, acelerar minha drenagem, e aí a gente já completa o óleo. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Opa! Calma aí, estourei a bomba aqui, foi demais. Deixa eu aumentar devagar aqui. Eu vou drenando meu óleo. Então, vocês podem ver que o reservatório aqui, a quantidade de óleo ela está reduzindo. E aqui agora vai gerar mais bolhas no sistema porque eu estou fazendo esse processo aqui de drenagem. E aí eu vou completar com o meu outro óleo aqui. Com o meu óleo mais desgastado. Para a gente poder ter esse visual. Deixa eu mexer bem esse óleo aqui, que ele tem um particulado que acaba decantando também. Então vamos completar o óleo. Agora é a hora que tem chance de fazer muita bagunça, né? Espero que ocorra tudo bem, né? Vai firme, Isaac. O óleo. Hã? Oi, Vai Luiz. firme, vai firme. Não pode tremer a mão aqui não, hein? Pode não. Trabalhar com óleo mais viscoso, aí que o negócio fica complicado mesmo. E vou fechar minha válvula. Vamos ver se ele começa a circular o outro óleo. Vamos tirar um pouquinho do ar aqui do circuito primeiro. Deixa eu até jogar fora um pouquinho do óleo aqui, mesmo do sujo, só para garantir que vai circular um pouquinho mais de óleo aí e ele vai pegar esse óleo mais contaminado também. Então, aqui é difícil mostrar no detalhe aqui, mas a bomba com a rotação muito alta, como o circuito ele é muito curto, esse circuito de circulação, ela acaba gerando muitas bolhas. Então, assim que a gente chegar ali no nível de drenagem mais ou menos que eu quero, eu já vou reduzir também a velocidade da bomba, que a velocidade ela vai controlar a vazão, então a gente joga para a vazão ótima ali do circuito, e eu fecho a válvula aqui também para poder circular esse óleo mais sujo. Acho que está legal. Vamos abrir aqui. Vamos agora reduzir a rotação da bomba para a gente chegar mais ou menos na vazão que a gente precisa. Aqui eu estou fazendo a vazão mais ou menos no olho, mas em campo a gente pode fazer. Existem alguns métodos, né? A gente tem um regulador, um medidor de vazão de precisão que a gente pode utilizar. Ou tem um método que eu gosto bastante, que é o método do copinho, né? Você pega um copinho aí com 100 ml e cronometra o tempo dele encher esse copinho, né? Então, se você estiver enchendo ele entre 1 minuto e 2 minutos, você está você está ali entre os, na verdade, 30 segundos e 1 minuto, você está entre 200 ml por minuto e 100 ml por minuto. Então, você está numa faixa bem legal ali de vazão, ok? Que é a faixa que a gente precisa. Aqui eu estou fazendo mais ou menos no olho, porque eu sei mais ou menos o ponto da bomba aqui, e para esse óleo vai gerar a vazão que a gente precisa. Então, eu vou reduzir aqui para a gente ajustar essa vazão. Beleza, chegamos num ponto.
Agora vamos dar uma olhada nos dados, né? Vamos esperar um pouquinho, uns minutinhos aí para o sistema estabilizar, como eu comentei das bolhas, né? Você vê que a contagem de partículas já subiu bastante aqui, né? De uma hora para outra aqui, ó, já está dando 25,8, né? Já subiu muito. Isso por causa da contaminação de bolha, o tanto de alarme que já disparou aqui. Isso da contaminação de bolhas, né? Vocês podem ver aqui, ó, a quantidade de bolhas maior, porque eu acelerei muito a bomba num circuito muito pequeno, muito fechado. Então acaba tendo mais bolhas, mas agora o sistema ele vai estabilizar, em alguns minutos ele estabiliza ali, principalmente reduz um pouco a quantidade de bolhas, e aí a gente vai começar a ver as medições mais estáveis. E aí a gente tem dois parâmetros aqui que a gente vai avaliar, né? A degradação do óleo, a variação da degradação do óleo e a contagem de partícula, né? A gente espera que a contagem de partícula aumente. Aqui, ó, não sei se vocês perceberam, no nosso reloginho aqui, ó, de degradação do óleo, ele estava mais ou menos em 17, né? Estava abaixo de 20. Aqui ele já subiu para 40. Ó. Então, se eu saio aqui, deixa eu atualizar. Opa, não mostrou que ele não mediu ainda, não. Vou ver se ele atualiza aqui. O ponteirinho sumiu aqui, mas vamos ver no gráfico aqui, na tendência a gente consegue ver bem. Já temos uma alteração aqui do índice de degradação, ó. Olha o que aconteceu com o nosso índice de degradação aqui, ó. Eu estou usando um óleo mais gasto, um óleo que eu já aqueci, fiz uma ciclagem térmica grande nesse óleo aí em alguns testes que eu fiz. Então você já tem, ó, uma variação significativa. O índice de degradação que estava em 18, mais ou menos, já passou lá para 35. Já foi lá para 35. Então isso indica que são dois óleos com níveis de desgaste bem diferentes. Então o desgaste do óleo aqui está bem maior. Então ele já acusou aqui na hora que teve um nível de desgaste maior. O particulado, vamos ver quando ele estabilizar um pouco aqui, a gente vê até as imagens. Eu acho que vai ficar as imagens bem bonitas aqui, que tem algumas partículas nesse óleo, algumas partículas ferrosas. Então a gente vai conseguir ver até algumas imagens bem interessantes. Deixa eu ver se já tem alguma imagem atualizada aqui pelo próprio sistema dele aqui. Que aqui a gente consegue ver a imagem maior. Deixa eu organizar aqui por e exibir detalhes, que vai ficar mais fácil aqui. Então, essa aqui é a última imagem. Então aqui, ó, já está um pouco mais limpo. Aqui já tem algumas partículazinhas também aparecendo. Então, partículas maiores aqui, algumas partículas maiores, algumas pequenas bolhas também. Vamos ver outra imagem aqui, a imagem anterior. Também essa partícula está mais ou menos na mesma posição. Se tiver, possivelmente o sistema está com a vazão baixa demais. Vamos ver aqui. O caso ali aumenta um pouquinho a vazão para a gente poder ver como é que está a contagem. Então aqui é o número de partículas, está vendo? Vocês conseguem ver aqui que o número de partículas já aumentou bastante também. Então aqui antes a gente estava tendo aqui cerca de... Nossa, de cabeça eu não lembro aqui, era baixinho, era coisa de 1.000 e poucas partículas, agora a gente já está na casa aqui das 6.000 partículas, né? Já subiu bastante. O código ISO aqui a gente consegue ver também, vamos pegar um código só para ficar mais fácil. Aqui teve essa queda, é uma questão de número aqui. Quando o número fica redondo, ele acaba caindo, mas é outro ponto que já está sendo arrumado também. Mas aqui a gente vai... Opa, deixa eu tirar um pouquinho mais o zoom. Aqui no final a gente consegue ver bem, ó. Esse aqui era o nível de contaminação que a gente tinha antes. Então estava mais ou menos 22, 23, o código 22, 23 ISO. E a gente passou com o código 26 aqui, é um óleo que está bem sujo esse óleo. Então já está com um nível bem mais alto. Só curiosidade, né, sobre o código ISO, a gente fala, pô, meu óleo está bem mais sujo, e foi de um código 23 para um código 26, 25, parece pouca coisa, mas na verdade, toda vez que um código ISO ele dobra, então quando você passa do código 20 para o código 21, você está falando que o número de partículas dobrou. Então, se a gente sai de um código ISO 23, passa para o 24, a gente dobra. Se passa do 23 para o 20, do 23 para o 24, a gente dobra. Se passa do 24 para o 25, a gente dobra de novo. Então é exponencial, né? Potência de 2. Então, se você fala que teve uma alteração de 3 códigos ISO,
a gente está falando que o número de partículas ele aumentou em 2 elevado a 3 vezes, ou seja, 8 vezes o número de partículas. Então, quando a gente tem códigos ISO mais altos, às vezes a gente vê variações pequenas. Só foi do 22 para o 23, só do 22 para o 24. Mas, na verdade, a gente está falando de um salto gigantesco, né, do número de partículas. Quando a gente tem códigos mais baixos, inclusive é até mais comum ficar oscilando um pouco, né, entre códigos. Porque as faixas são menores, mas quando costuma passar de 20, aí, que você tem um número de partícula muito grande, então você tem sair do 20 para o 21, sair do 22 para o 23, são saltos bem grandes em quantidade de partículas, né? Então vamos ver se a gente tem mais fotos aqui, fotos mais recentes. Então, as fotos estão um pouco parecidas. Eu vou ajustar a vazão aqui e vamos medir novamente. Então, um pouquinho mais aqui de vazão, para ver como é que tá aqui. Deixa eu só dar aqui, como as mangueiras elas são transparentes, fica mais fácil aqui. É só pôr a lanterninha, você consegue ver como é que tá o fluxo. Agora a gente está com um fluxo bem significativo. O fluxo está legal. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em como é que ficaram os dados. Dá uns minutinhos para ele poder estabilizar. Isaac, o Edgar quer fazer um comentário. Pode sim, Edgar. Acho que sim, né? Já pode aí. Sim. Por favor. Bom dia. Perdón, no falo portugués. Voy a hacer el comentario en español. Soy Edgar Martínez, director general de Atento. Isaac, muchísimas gracias por la presentación que estás haciendo, bastante interesante e ilustrativa. Quería hacer un comentario rápidamente en relación a las imágenes. Las imágenes que guarda el sensor son simplemente una representación, porque para nosotros hacer el cálculo necesitamos un volumen de imágenes, más de una imagen. Entonces, por cada medida, tal vez necesitamos, no sé, 10 imágenes. El sensor guarda una, pero es una imagen de referencia. Por eso, no necesariamente el hecho de que tengamos pocas partículas en una imagen quiere decir que esa es la concentración de partículas que hay continuamente. La imagen es una muy buena referencia y luego tenemos que tomar en cuenta los datos del código ISO, que son los que nos va a dar la verdadera información de cuál es el nivel de limpieza o contaminación que tenemos. Perfeito. Edgar, e até para fazer uma correção para todo mundo aqui, eu estava olhando a imagem na pasta errada. Então, a imagem, que é a última imagem que já estava sendo mostrada, na verdade é essa aqui, ó. Ela tem uma quantidade gigantesca de partículas e muita bolha também. Eu até regulei a vazão ali agora. Esse sistema, toda vez que a gente faz esse flush, que a gente troca esse óleo, a gente acelera muito a bomba e gera muita bolha. Então, depois que a gente troca, a gente tem que dar uns minutinhos aqui do sistema na vazão correta, e aí essas bolhas elas vão ser eliminadas ali pelo reservatório, e aí a gente vai ter uma imagem mais clara. Mas essa imagem aqui, ó, já é a última que ele coletou com a vazão um pouco mais alta ainda. Vocês veem que tem uma quantidade de bolhas grande, mas tem uma quantidade de partículas grande também, ó. Você pode ver algumas partículas, ó. Isso aqui é partícula, partícula, partícula. E são partícula aqui também, ó. Esses particulados. Tem uma quantidade grande de partículas também. Por isso que o nível de contaminação, ele tá muito alto, né? Ele tá bem alto. E até um comentário interessante que Edgar falou aí, né? Que são 30 a 40 imagens, são várias imagens, né? Para que o sistema consiga fazer análise. E principalmente quando a gente está falando de volume de óleo, né? Às vezes na ISO a gente vê lá 100 mil é demais, né? 20 mil partículas por 100 ml, 80 mil partículas, 500 mil partículas por 100 ml. Aqui o volume de óleo que a gente está vendo é um volume bem reduzido, né? Então, se a gente for pegar um código ISO
E para esse volume aqui, o número de partículas que a gente espera que tenha aqui, a gente está falando de uma quantidade bem menor de partícula. Mas mesmo assim, a gente consegue visualizar uma quantidade significativa de partículas aqui. Deixa eu aqui agora, olha, aí tá vendo? As bolhas aqui estão reduzindo já, ó, e aqui fica mais clara o tanto de partícula, tá vendo? A gente consegue ver as bolhas e consegue ver um bocado de pontinho preto aqui, ó. Esses pontinhos pretos são todos partículas que estão rodando no óleo. Aqui, ó, partículas mais redondas, as partículas redondinhas aqui também. Tem realmente muita partícula. Além das bolhas, a gente consegue enxergar uma partícula mais comprida aqui, ó. Isso aqui seria uma partícula mais de abrasão, né, gerada por corte. Sai essa partícula um pouco mais comprida. O atrito adesivo também gera um pouco desse alongamento, né? Geralmente, se tiver um rabinho, né, mais comprido, a gente tem a partícula mais próxima do abrasivo. Então aqui já está reduzindo. Em alguns momentos aqui a gente já vai ter uma quantidade menor de bolhas, vai ficar mais fácil para a gente ver. Mas realmente aqui vocês conseguem perceber facilmente, tá vendo? A quantidade de partículas a mais que a gente tem nessas imagens. E o reflexo disso, como o Edgar comentou, é exatamente um código ISO bem mais alto, né? Então a gente está falando de um código ISO 26 aqui, que em termos de indústria, né, é algo muito, muito elevado, muito elevado. Mesmo para redutores, mesmo para gearbox, que costumam ter valores mais elevados, né? Principalmente aquelas que não têm recirculação com sistema de filtragem, costuma ter valores mais elevados, mas realmente 26 é um número bastante elevado, bastante significativo. Então, pelo código ISO, a gente já vê aqui que o valor está muito alto, né? O valor, a contagem de partícula está muito alta. Agora, a degradação de óleo, ela também estabilizou, ó. Então, deixa eu ver aqui. Vamos marcar só ela para ficar mais fácil para ver. Aqui, ó. Ela estabilizou realmente perto de 40, né? A gente tinha medido aqui ainda, né, 35, agora a gente tem um valor mais estável. Então, esse óleo ele já está com desgaste aí de uns 38%, enquanto o outro estava com desgaste de 18%. Então, isso já mostra a sensibilidade, né, do analisador de pegar essa variação no desgaste do próprio óleo. O próprio óleo ele conseguir enxergar uma alteração que você faz no óleo já é refletido diretamente aqui na tendência, né? Tem até um caso de um usuário aqui no Brasil, foi um caso bem interessante, que foi feita a manutenção do equipamento, e antes da manutenção a gente tinha um nível bastante estável até de degradação do óleo. Ele estava com a taxa de desgaste baixa, né? Então o índice ele fica mais flat aqui, com a curva mais reta. E depois que foi feita a manutenção, o índice ele subiu muito, mas subiu assim de forma vertiginosa, que assustou todo mundo. Se eu não me engano, ele passou do 100%, inclusive. E aí assustou todo mundo, né? O que fizeram na manutenção que esse óleo passou de 100%? Se ele saísse aqui de 40% e fosse para próximo de zero, a gente faz sentido, porque se o óleo foi completamente trocado, faz sentido ele ir para próximo de zero, porque o desgaste do óleo vai ficar próximo de zero, que é um óleo novo. Só que subir de 100 assim é estranho. Aí quando foi investigar direitinho, né, sempre tem alguma coisa errada. Na manutenção que foi feita, o óleo que foi completado, na verdade eles não chegaram a trocar o óleo totalmente, eles completaram o óleo apenas. O óleo que eles usaram para completar era um óleo que estava fora das especificações do óleo que eles tinham que usar. Eles usaram um óleo de outra máquina, um óleo diferente, misturaram com o óleo do equipamento. Então, o óleo degradation ele é muito sensível. Então, ele acusou na hora que tinha alguma coisa errada, e aí o pessoal realmente teve que esgotar, limpar o reservatório e completar e encher completamente, né, com um óleo adequado. Então, é um sistema que um índice de degradação, como eu comentei, é um valor só, mas ele é muito poderoso. E ainda mais se você estiver trabalhando com tendência, você tem um poder muito forte aí com esse... Opa, fechei demais aqui. Você tem um poder grande na hora de fazer projeções, né? E na hora de entender o que está acontecendo com o seu equipamento. Então, eu acabei fechando aqui o software sem querer. Ele tem essa tela de login, então é bem interessante. A gente faz o login e aí a gente volta para aquela primeira tela. Então, vamos ver como é que está nosso óleo aqui agora. Nossa imagem, né? Os curiosos para as imagens. Estão vendo aqui, ó, a quantidade de partículas e de bolhas estão reduzindo. Nesse caso meu aqui, desse meu experimento, é natural aqui que, com o passar do tempo, as partículas elas vão caindo até elas estabilizam. O que acontece? Meu reservatório aqui ele não tem
umas chincanes para poder misturar o óleo todo. Então, o óleo, as partículas, elas acabam decantando ali no fundo do reservatório, e com o passar do tempo, a quantidade de partículas ela acaba reduzindo e ela estabiliza, até chegar a um ponto que estabiliza. Então, por isso vocês estão vendo essa partícula caindo aos poucos, mas as bolhas elas estão caindo vertiginosamente aqui, exatamente porque agora a gente está numa vazão adequada, então as bolhas, elas aos poucos, elas vão saindo ali por cima do reservatório. Então, a imagem, vamos lá para a imagem maior aqui, para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então, aqui tem a imagem ainda está com a quantidadezinha de bolhas. Aqui vai demorar mais um pouquinho para a gente conseguir eliminar todas as bolhas. Eu acredito que uns 20 minutos aí rodando esse circuito e consegue eliminar as bolhas. Mas aqui, claramente, ó, também essa partícula é bem grande. Ó. A gente consegue ver partículas bem grandes aqui no meio das bolhas. Então, o sistema, como eu comentei, o algoritmo ele vai contar essas bolhas e contar as partículas. Então, por isso que a gente tem contagens separadas. A gente tem contagem de partículas, ele vai dar esses números dessas partículas que a gente tem no meio aqui, e também das bolhas. Então, a gente vai ter duas contagens de formas separadas. Então, só para mostrar para vocês aqui a diferença, né, de uma partícula de uma bolha. O que ele usa aqui para fazer essa separação é exatamente a circunferencidade, né? O algoritmo Machine Learning, ele consegue verificar, né, qual é a similaridade que aquele elemento tem com uma circunferência ou com não uma circunferência, né? E claro, tem questão aqui de transparência e assim, é bem mais complexo, né? Simplificando bastante, seria isso, né? Então, a complexidade aqui realmente é bastante grande. Então, aqui a quantidade de partículas é realmente significativa nessa amostra. A gente tem muita partícula aqui, partícula grande, partícula pequena. Tá bem suja mesmo essa amostra, exatamente para mostrar para vocês essa diferença, né? Aquelas imagens anteriores com algumas partículas salpicadas na imagem e agora com essa quantidade grande de partículas dentro do óleo. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Pois aqui no chat não tem não, só se alguém quiser fazer alguma dúvida aí falando mesmo. Ah, beleza. Porque consegui fazer a troca do óleo aqui sem fazer sujeira, consegui atingir meu objetivo. Tava com medo de fazer muita lambança aqui, mas que deu tudo certo. Mas foi muito bom, tá? Claro para todo mundo aí, né? A diferença de dois óleos diferentes, né? Por mais que aqui não é o caso ideal, mas só para a gente simular aqui uma troca de óleo, né? Para ver duas condições diferentes. Então, espero ter conseguido mostrar para vocês mais ou menos o funcionamento geral do sistema, as medições, né? Medição com óleo de uma condição, medição do outro com outra condição para mostrar essas alterações e como que o sistema é capaz de pegar essas alterações de forma tão significativa, né? Sim, sim. Não, eu acho que conseguiu, sim. Foi muito bom, viu? Foi muito bom. Bacana. Parabéns aí, Isaac. Luiz, vi que está sendo gravado, tá? Eu recebi alguns WhatsApp aqui de pessoal que não conseguiu entrar perguntando se ia estar gravado depois para disponibilizar. Opa, isso aí tem como sim. Eu vejo lá com o Hendrik depois. Tá legal. E o Hendrik, a gente envia a gravação para você poder divulgar, não tem problema não. Tranquilo. Tá, então bacana. O pessoal que pediu desculpa que tradicional problemas de última hora que acontecem, né? Então. Tá. Perguntaram se dava para mandar a gravação depois. Sem problemas. Tá, ótimo. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida aí específica aí, mas eu acho que foi bem explicado pelo Isaac, né? Assim, o funcionamento todo do equipamento. E a gente está à disposição aí para eventuais conversas ou demandas específicas de cada situação que cada um encontra na sua empresa, para a gente tá aprofundando que é necessidade de vocês bem pontual. Tá? Então, fiquem à vontade para contatar diretamente a mim, contatar o pessoal da Vitec aí também, aqueles que não são aqui da região, né? Para a gente estar ajudando o que for possível. Ok, já. Tranquilo. Certo. Então, assim, não tem mais nenhuma dúvida, então podemos finalizar, né? Okay. Então, agradeço a presença de todos. Tá? Então, o nome aí da Nanotrata, da Vitec, estamos à disposição aí para o que for necessário para esta e outras tantas alternativas e soluções que a Vitec tem para oferecer. Ok, obrigado. Obrigado, Edgar, também pela participação, né? Obrigado, Isaac, né?
Muito bacana, muito bacana. E vamos tentar repetir isso mais vezes, viu? Foi o primeiro, né, Isaac? Que nós fizemos agora, dá tempo. Exatamente. Então, nós vamos tentar repetir isso mais vezes, né? A gente vai... Pra ver que dá para trocar o óleo sem fazer muita bagunça, né? Então, vamos repetir isso mais vezes, que eu gostei. Né? Não, agora você vai estar craque, Isaac. Legal. Tá, joia. Obrigado, Alex. Obrigado, Eduardo. Obrigado... o Antônio já saiu também, né? Ok. Obrigado, pessoal. Tá falado, então. Obrigado, Eduardo. Tá bom, gente. Obrigado aí. Obrigado, até mais. Boa tarde. Pessoal, boa tarde a todos, hein? Um abraço. Até a próxima. Um abraço, Isaac. Obrigado, Luiz. Falou, até mais, Alex.